Principais dúvidas. Quando começar um tratamento de acupuntura? O mais breve possível, tá? O ideal é você começar antes de ficar doente. Se sentir um mal-estar, você como terapeuta, você pode fazer em você mesmo. Então já sentiu um mal-estar, não espera ficar doente para tratar. Trata antes. Porque todo mal-estar é um desequilíbrio de energia. E se você tratar esse desequilíbrio de energia antes dele se transformar num grande desequilíbrio de energia, você estará bem e você não precisa passar pelo processo de sofrimento todo, tá? Agora, se você empurrar com a barriga, quando você vai tratar, já está muito grave, já está muito complicado, e às vezes a acupuntura pode nem dar conta mais. Destruiu tanto o processo energético que a acupuntura não dá conta, tá? Então, quando começar, o mais breve possível, ok? Muito bem. Pode-se misturar a acupuntura com outros tratamentos? Pode-se misturar outros tratamentos com a acupuntura? Pode. Você nunca vai chegar para o seu cliente e falar assim, para o que você está fazendo lá e faz a acupuntura só. A menos que você saiba o que você está fazendo e a menos que você tenha informação para tal. Então nunca chegar, para de tomar o remédio de pressão que a acupuntura vai resolver. Não faça isso, tá? Utilize junto e depois de um tempo sugira ao seu paciente que volte ao médico e que se apresente novamente, que ele se apresente ao médico, que o médico faça uma nova avaliação e o médico decide se vai tirar o remédio ou não. Você não tira remédio de ninguém, tá? Você sugere ao médico, sugere ao paciente que volte ao médico e que converse com ele, estou melhor assim, você não poderia tirar essa medicação. E os médicos, de uma maneira geral, já estão mais acessíveis, né? Muitos não, mas alguns não, mas muitos já, e eles vão considerar essa opinião e aí você encaminha de uma forma. E se você não ficar satisfeito, muda de médico, tá? Se você está melhorando, está tomando um remédio e você acha que essa melhora é por conta da acupuntura, procure seu médico. Se ele falar que não funciona a acupuntura e que é uma grande bobagem, troque de médico, tá? Porque a acupuntura reconhecidamente funciona e funciona muito bem, ok? Quais os efeitos colaterais da acupuntura? Podem acontecer alguns efeitos. O mais comum é uma exacerbação dos sintomas do problema apresentado, tá? Mas essa exacerbação é por instantes, por horas, ou talvez no dia seguinte a pessoa se sente mais desequilibrada. Isso pode acontecer, tá? Não é comum, mas pode acontecer, tá? De todos os sintomas, esse é o mais comum. Então, mas não é uma coisa que todo mundo que você fizer vai acontecer. Né? De vez em quando, você vai ter um cliente que você fez lá e ele piorou e depois melhora, tá? O que não pode acontecer é ele piorar e ficar pior. Isso não acontece. Aí você errou uma coisa. Agora, o que pode acontecer é ele piorar e depois ele volta e melhora, tá? Isso pode acontecer. Isso é um efeito terapêutico. Como se você tivesse algo obstruído, aí você faz o movimento, aquilo se arranja, e nesse processo de se arranjar, os sintomas podem se exacerbar, mas depois some, desaparece, tá? Agora, o que pode acontecer? Você pode ter sonolência, você pode urinar bastante, né? Você estava cheio de líquidos desnecessários acumulados, e você faz a acupuntura, você vai fazer muito xixi, dependendo dos pontos que o terapeuta colocar, tá? Você vai ter sono, você vai ter, que mais? Efeitos negativos seriam esses, né? Um sono, um aumento de vontade de ir ao banheiro, tanto para fazer xixi quanto para fazer cocô, uma sonolência que é comum, porque a acupuntura tem um efeito relaxante, e dependendo do ponto que você utilizar, pode ser um efeito mais relaxante ainda, talvez mais do que dependendo daquele contexto, né, que fosse necessário, mas isso pode acontecer, tá? Então esses são os efeitos com relação à acupuntura. Outro efeito que pode acontecer, que acontece mais em algumas pessoas do que outras, é um roxeado. Então você colocou a agulha ali naquele ponto e fica roxinho aquele ponto, tá? Faz um hematoma pequenininho ali. Isso é comum, tá? Isso pode acontecer, mas isso não tem problema nenhum. Ninguém vai morrer por causa daquele pequeno hematoma, daquela agulha que entrou ali, tá? Não se preocupe com isso, tá? Isso é uma situação que pode ocorrer em algumas situações. Muito bem. A acupuntura pode transmitir doenças? Se ela for feita da forma correta, muito provavelmente não, tá? Se você fizer de forma errada, qualquer coisa na área terapêutica, se você fizer errado, você pode transmitir, pode causar um problema, tá?
Mas se você fizer seguindo os passos direitinho, tomando os devidos cuidados, você não vai transmitir doença com a acupuntura. Não existem relatos de doenças transmitidas por procedimentos de acupuntura. Não existe isso, né? Os que existem são muito raros, né? E aí entra naquela questão, qualquer procedimento terapêutico que você faça implica um risco, mas o risco, digamos assim, da acupuntura é muito pequeno, tá? E você precisa tomar, lógico, certas cuidados, né? Um paciente que tem problemas de coagulação, você vai fazer sangria nele? Você vai colocar? Não pode, tá? Então, para isso a gente faz a avaliação. Então, na avaliação, você detecta, esse paciente pode fazer acupuntura, esse paciente não pode. Caixa torácica, você vai enfiar agulha lá entre as costelas para perfurar a pleura e atingir o pulmão e fazer um pneumotórax? Você não vai fazer. Se você fizer isso, você está fazendo a acupuntura errada. Agora, se você fizer a acupuntura errada, lógico que você vai lesar o cidadão. Então, você pode trabalhar com a acupuntura de forma muito tranquila, de forma muito eficiente, sem causar nenhum dano, sem causar nenhum problema para o paciente, nem sem transmitir doença, sem causar nenhuma situação desagradável. Agora, se você fizer tudo errado, se você não aprendeu, você não assistiu a lição e vai se aventurar a fazer alguma coisa que você não sabe, porque você viu não sei aonde, sem embasamento nenhum, aí você pode lesar, como você pode se machucar com uma faca numa cozinha, ok? Como é uma sessão de acupuntura? Uma sessão de acupuntura é um processo que não pode ser nem muito longo e nem muito rápido. Então, uma sessão de acupuntura de 10 minutos é complicado, tá? E uma sessão de acupuntura de 1h40 também é complicado. Então, o tempo médio de uma sessão é 50 minutos, 50 a 1 hora, tá? Um pouco mais quando você tem que fazer um procedimento, por exemplo, dos dois lados do corpo. Você vai colocar a agulha na parte da frente, vai colocar a agulha na parte de trás, aí demora um pouquinho mais. Mas se você for fazer uma pontuação só na parte anterior, por exemplo, ou na parte posterior, uns 50 a 1 hora de tempo de sessão. Por quê? Porque você vai deixar a pessoa com a agulha durante uns 20 minutos. Tá? Não deixe mais. Por que não deixa mais? Porque é desconfortável. Imagine você deitado numa maca, que não é aquela coisa mais confortável do mundo, cheio de agulhas, durante 40 minutos. Vai ser uma tortura. Tá? Então não torture o seu cliente. Né? Faz um tempo, 20 minutos de estimulação a 30 minutos, tá bom. Tá? Estou falando de agulhas, estou falando de acupuntura sistêmica no corpo todo, ok? Não estou falando de eletroestimulação. Não estou falando em algum caso especial. Então você tem situações em que você deixa mais. Por exemplo, numa eletroestimulação, você pode deixar mais. No caso de dor muito forte, muito intensa, aí você deixa mais. Mas, em termos gerais, uma sessão de acupuntura normal, comum, onde você vai colocar a agulha só em um lado do corpo, a estimulação, a presença das agulhas no corpo é 20 a 30 minutos. Procure não trabalhar fora disso, tá? Agora, pessoal, existem técnicas e técnicas. Existem técnicas de colocar, estimular e tirar e acabou. Tchau. Volta semana que vem. Tá? Então, estamos falando de um modo geral. De um modo geral, uma sessão de acupuntura leva 1 hora. Por isso que é muito complicado você imaginar um médico fazendo acupuntura, né? Porque o atendimento dele é de 5 minutos. Imagine ele tendo paciência para ele. O que acontece? Ele vai lá, bota as agulhas, deixa lá o cara cozinhando lá e volta depois de 30 minutos ou pede para alguém voltar e tirar as agulhas. Então não é assim, tá? O nosso trabalho de acupuntura energética é outra coisa. É outra coisa, tá? É um trabalho conjugado, que o paciente tem que participar, o ideal é que ele participe, que ele esteja relaxado, num ambiente tranquilo, que ele esteja num processo mental favorável à atuação das agulhas. Então o cara não pode estar deitado lá pensando no que ele vai comer daqui a pouco. Tá? Vai funcionar? Vai, mas vai funcionar menos. Peça para ele relaxar, peça para ele fazer uma mentalização, coloque uma música tranquila para ele ouvir, para ele se tranquilizar, para permitir o processo de restauração da circulação da energia. Tá? A gente não é um remédio que você enfia a goela abaixo, fica esperando o organismo se resolver. Não é assim que funciona a acupuntura. Tá? Então o que acontece? A sessão da acupuntura é algo que tem que ser muito bacana, é uma restauração energética. Agora, isso não pode ser muito longo, porque a pessoa cansa disso. E não pode ser tão curto a ponto de você não conseguir mexer energeticamente nada, tá? Mas, mais uma vez eu digo, existem técnicas e
técnicas, ok? Muito bem. As agulhas ficam na pele após a sessão? Não. Não. Os pacientes não ficam com as agulhas após a sessão. Existe uma técnica de aurículo, existem duas técnicas que são exceções a essa informação. Existe uma técnica onde agulhas minúsculas ficam na pele e a pessoa vai embora com ela. Vocês vão aprender essa técnica, tá? Existem técnicas na auriculopuntura, onde a agulha fica lá, tá? Mas essa presença da agulha na orelha tem sendo, de uma maneira geral, eu como fisioterapeuta, eu não recomendo isso, tá? Mas muitos terapeutas utilizam. Por quê? Porque a orelha, ela é um processo cartilaginoso e pode dar problemas, tá? Pode dar problemas. Então, Rogério, fisioterapeuta Rogério, terapeuta acupunturista, prefiro colocar e tirar. E se for colocar, coloca uma semente, tá? Coloca um ímã, coloca alguma coisa que não perfure e que não possa produzir um processo inflamatório. Não que semente e que outros mecanismos também não possam produzir, pode, tá? Mas a possibilidade é menor. Então, de um modo geral, as agulhas não ficam, a não ser em técnicas muito específicas e alguns terapeutas que utilizam a permanência das agulhas nas orelhas, tá? Isso é um cuidado, né, que a gente toma, né? Mas, mais uma vez eu digo, existem algumas técnicas que se utiliza disso, mas a tendência é não fazer isso, porque tem muitos problemas relacionados à cartilagem, inflamação, deformação da orelha em função da permanência de agulhas ali. Porque a gente não sabe qual é a reação do paciente, né? Ele pode ter uma reação alérgica àquela agulha, pode ter um processo, a gente não sabe como é a higiene do paciente na casa dele. Então, ele levar uma agulha que está dentro do corpo para a casa dele, não sabe o que ele vai fazer com isso, tá? Então, eu, terapeuta Rogério, prefiro não fazer assim, ok? Mas existem terapeutas que colocam as agulhas e o paciente vai com aquele monte de agulha para casa, na orelha, tá? No corpo não, tá? Uma agulha deixada no corpo, uma agulha normal de acupuntura, já é uma aberração, então esquecimento, esqueceu de tirar a agulha e foi embora com a agulha. Então não fica a agulha no corpo, ok? Muito bem. Vamos olhar a nossa transparência. O que temos mais? Em que princípios se baseia a medicina tradicional chinesa? Então nós já falamos disso, né? Qual é o princípio da medicina tradicional? O princípio da medicina tradicional é energia, tá? O que nós fazemos com a acupuntura? Movimentamos energia. É processo energético, desobstrução de meridianos, restabelecimento de fluxo energético. É isso que nós fazemos na acupuntura, dentro da medicina chinesa, com o trabalho dos meridianos, com o trabalho dos pontos dos meridianos. Muito bem, terminamos assim a nossa apresentação da aula número 1. Dúvidas, sugestões, elas serão tiradas em um determinado momento em que nós faremos o tira-dúvida dessas aulas. Esse tira-dúvida será agendado, será online, um dia, no momento em que o professor possa, então tem alguns horários que o professor pode fazer isso, e alguns dias, horários e dias, e com a presença online de você, aluno, para que a gente possa conversar sobre o que foi falado, sobre o que foi apresentado. Nós vamos tirar dúvidas de bloquinhos de aulas, né? Aula 1, aula 2, aula 1, 2, 3, e a partir da disponibilidade de tempo. E depois disso, vai ser feita uma avaliação do aluno, tá? Nós vamos fazer uma avaliação do conteúdo aprendido, ok? Obrigado, até a próxima.